O pastor não é brincadeira não, que ele vai dando umas voltas aí, né, Paulão? A gente não sabe para onde que vai o louvor. Não sabe nem que hora que vai acabar, mas glória a Deus. Amém? Que o Senhor... Aleluia. Amém. Que o Senhor nos dê essa graça, né, de chegar nos 70 e estar nessa bênção aí, em nome de Jesus. Amém, queridos? Nós vamos continuar aqui, né, nessa manhã falando a respeito de nos tornarmos a imagem, né, do Senhor Jesus. É uma série de mensagens aí que foi iniciada nesse mês. E hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre sermos a imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo no que diz respeito ao seu relacionamento com o Pai. Amém? Então eu queria ler só um versículo aqui antes de nós orarmos. É João capítulo 10, versículo 30. E aí depois você pode ficar com a sua Bíblia aberta no Evangelho de João, né? O Evangelho segundo escreveu João. Porque é daí que a gente vai tirar a nossa reflexão nessa manhã. E vamos ler bastante hoje, né? Acho que as palavras de Jesus aqui com relação ao Pai é muito clara, né? São muito claras aqui. O apóstolo João, ele esmiuçou essa relação de Jesus com o Pai. E aqui a gente vai falar do Jesus 100% homem, né? Que viveu na total dependência, né, do Espírito, na total dependência de Deus Pai. A palavra de Deus diz que ele esvaziou a si mesmo, né, assumindo a forma de servo. E é nessa forma de servo que nós vamos tratar aqui da relação de Jesus com o Pai e ver como essa relação, esse relacionamento, nessa intimidade de Jesus com o Pai, ela é demonstrada, né, em algumas realidades da vida terrena de Jesus. Então, João 10:30, Jesus declara, dizendo assim: eu e o Pai somos um. Amém? Eu e o Pai somos um. Então, volto a dizer, não, essa declaração, a gente não toma ela só teologicamente, né, para afirmar a respeito da divindade de Jesus, mas da relação que ele tinha com o Pai, né, da relação de intimidade. Vamos orar mais uma vez? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Peço que o Senhor fale ao seu coração nessa manhã, venha falar conosco. Sim, Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui mais uma vez, ó Deus, diante do Senhor, diante da Tua palavra que é viva, que é santa e que é poderosa, Pai, para curar as nossas almas, para transformar as nossas vidas, para restaurar os nossos corações. Que o Senhor, que o Teu Espírito Santo ministre nessa manhã sobre cada um de nós aquilo que o Senhor quer e tem para a nossa vida. Nos abençoa, Pai, através da Tua palavra. Nós te pedimos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Então todos nós sabemos, né, dessa relação que Jesus tinha com o Pai, né, essa relação de intimidade que ele tinha com o Pai. No mesmo capítulo 10 aí, que nós estamos lendo, que lemos o versículo 30, no versículo 14, no versículo 15, Jesus ainda diz assim: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Então olha a declaração de Jesus: assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Então Jesus vivia nessa relação de intimidade com o Pai, e a gente sabe que essa intimidade que Jesus tinha com o Pai é fruto de uma vida de constante busca, né? De constante oração,
acho que Lucas, né, o evangelista que fala mais a respeito da vida de oração de Jesus, e Lucas vai destrinchar ali momentos, né, onde Jesus passa a noite orando a Deus, onde Jesus passa lá 40 dias no deserto, né, jejuando e orando. Então nós vemos Jesus continuamente, uma vida de constante oração, né? Ele se retirava para lugares solitários e orava, né? Lucas declara no seu evangelho. Então essa relação, essa intimidade de Jesus com o Pai é justamente fruto, né, dessa busca dele, dessa devoção, dessa entrega, desse ardor que, né, havia no coração de Jesus pela presença do Pai, e nela ele estava continuamente. Alguns outros textos aqui também, né, que falam a respeito, né, dessa intimidade. João 8,55, ele fala assim: vocês não o conhecem, mas eu o conheço. Se eu dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vocês, mas de fato o conheço e obedeço a sua palavra. Também em João capítulo 6, versículo 46, Jesus vai dizer assim: ninguém viu o Pai a não ser aquele que vem de Deus, somente ele viu o Pai. Então esse é o relacionamento de Jesus, de intimidade, né? A vida de Jesus terrena, né? Em todo tempo, em todo momento ele estava, né, nessa linha ligada, né, direta com o Pai, e sempre, imagino, orando, né, no Espírito Santo, nessa comunhão com o Pai. E esse relacionamento de Jesus com o Pai, ele vai se revelar no seu cotidiano em algumas situações, né? E a gente vai ver aqui agora no Evangelho de João mesmo. Vamos lá para o capítulo 4, versículo 34. Então, o que aconteceu? Qual eram os resultados, né, de Jesus viver essa comunhão íntima com o Pai? O que isso trazia como resultado na sua vida, né, diária, na sua vida prática? Então, em João, capítulo 4, versículo 34, diz assim: disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. João 5, versículo 30. João 5,30, por mim mesmo nada posso fazer, eu julgo apenas conforme ouço, e o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. O que Jesus está dizendo aqui nesses textos? Que a sua vontade, né, ou melhor, que a sua comida, né, o seu desejo, o seu prazer, o seu contentamento, aquilo que sustenta a sua vida é fazer a vontade do Pai. E tudo o que Jesus faz, ele faz para agradar ao Pai. E ele diz que não procura agradar a ele mesmo, mas agradar aquele que o enviou. Então o resultado da intimidade de Jesus com o Pai é essa, né? Jesus vê o Pai, Jesus está com o Pai, Jesus ouve, né, tudo da parte do Pai, e ele percebe, ele entende que a vontade do Pai é sem igual, né? Não estou dizendo que a vontade de Jesus era diferente, né? Esses textos aqui eles não trazem uma conotação de que Jesus tinha uma vontade ruim e o Pai tinha uma vontade boa, não é isso. Mas é que Jesus, como homem, né, como 100% homem, na sua busca da presença do Pai, ele via, né, ele contemplava a grandiosidade e a maravilha que o Pai era, e ele não tinha outro caminho a não ser dizer: a vontade do Pai precisa ser feita. Essa vontade é boa, verdadeiramente é perfeita, é agradável, ela é plena.
Então eu preciso, né? Jesus está dizendo para os discípulos, eu preciso fazer a vontade do Pai, porque Ele está vendo a vontade do Pai. Ele conhece a vontade do Pai, Ele está em intimidade com o Pai. Tem um pastor conhecido aí no Brasil, né, que ele tem uma sacadinha engraçada, né? Mas é interessante. Ele diz assim, se você tivesse, né, meia hora com Deus, vamos supor que tem uma salinha ali no fundo, né? Ou Deus vai estar na salinha do pastor lá. E você vai ter meia hora com Deus. E te dão um papel e uma caneta. Aí ele pergunta assim, o que você faria? Né? O que você faria? Você anotaria, né, tudo o que você precisa para você não esquecer de nada, porque você vai ter meia hora para falar com Deus e eu não posso esquecer nada, né, do que eu preciso pedir para o Senhor, para que Ele faça, né, na minha vida, na minha família e tanta gente. Ou será que a gente vai entrar com o papel em branco e a caneta na mão, prontos para anotar tudo aquilo que o Pai vai nos falar que Ele quer da nossa vida, né? Então é isso. Jesus, na presença do Pai, Ele conhecia a vontade do Pai, Ele ouvia da vontade do Pai, e Ele entendia que essa vontade é a vontade perfeita que precisa ser feita na terra, né? Que seja feita a tua vontade assim na terra, como ela é feita no céu. Então é isso que Jesus, Ele tinha, né, em mente. Em João capítulo 6 também, falei que a gente vai ler bastante texto aí. Versículo 38, Jesus fala assim, pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E essa é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que Ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Então eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Também versículo 57, desse mesmo capítulo 6, Jesus declara aí, da mesma forma como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Então olha o que Jesus está dizendo, eu vivo, né, por causa do Pai, eu vivo pela vontade do Pai, eu vivo para agradar ao Pai. Também capítulo 8, versículo de número 29. Aquele que me enviou está comigo, Ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Então, sermos semelhantes a Jesus no relacionamento com o Pai, é nós vivermos uma intimidade, né? Buscarmos essa intimidade com o Pai de tal maneira que nós vamos vislumbrar a vontade do Pai e nós vamos entender que ela é a melhor coisa a ser feita na nossa vida. Ela é a melhor coisa a realizarmos, a praticarmos, é a vontade do Pai. Agora, isso é resultado justamente dessa comunhão. Isso é resultado justamente dessa intimidade com o Pai. Quanto mais nós o buscarmos, quanto mais na sua presença nós estivermos, quanto mais nos aproximarmos do Pai, né? Nós vamos ver que a vontade dele realmente é boa, perfeita e agradável. E Ele é o melhor para as nossas vidas. E nós precisamos então renunciar a nós mesmos, né? Renunciar o nosso eu, renunciar às nossas vontades, que é o contrário da vontade de Jesus. Aí sim, a nossa vontade é muitas vezes torpe, gananciosa, né? Uma vontade maculada. E nós precisamos entender qual é a vontade do Pai, ainda que essa vontade, aos nossos olhos, às vezes ela é complicada, né? Ela é difícil, ela é dolorosa, ela é amarga, mas é a vontade dele e Ele sabe o que é melhor para nós. Então é se aproximando, é na intimidade, é na comunhão com o Pai, como Jesus viveu esse relacionamento de intimidade e Ele não tinha dúvida, eu vim para fazer a vontade do Pai. Eu faço tudo o que lhe agrada, tudo eu faço para agradar ao Pai.
Então isso é resultado do relacionamento de Jesus com o Pai. Em segundo lugar, uma outra verdade, né, que se apresenta aí na vida de Jesus é com relação ao trabalho, né? Jesus, ele, por sua proximidade do Pai, ele se identifica com o trabalho do Pai. Ele vê o que o Pai está fazendo e ele, então, prontamente, ele quer fazê-lo também. Vamos ver lá, João capítulo 5, vamos voltar um pouquinho aí. João 5,17. Disse-lhe Jesus: meu Pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Né? Meu Pai trabalha até agora. Então Jesus está vendo isso, né? Na intimidade que ele tem com o Pai, ele está vendo que o Pai não está lá, né? Como diz o nosso hino nacional, deitado em berço esplêndido. Não, tem uns que estão errando o hino aí, está difícil o negócio, né? Não, o Pai está trabalhando, né? Ele está agindo, ele está se movendo sobre a terra, sobre as nossas vidas, né? Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, o Pai está trabalhando e Jesus, reconhecendo e vendo essa realidade, ele diz: eu trabalho também. No versículo 19 aí também, versículo 19 e 20, desse capítulo 5, Jesus fala assim, ó, Jesus lhes deu esta resposta: eu digo verdadeiramente que o Filho não pode fazer nada de si mesmo. Olha só o que Jesus está falando, hein? O Filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer. Porque o que o Pai faz, o Filho também faz. Pois o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. Então olha que interessante isso aqui, Jesus falando. Eu faço o que eu estou vendo, ou seja, na intimidade, na comunhão com o Pai, eu estou vendo o que o Pai está fazendo, e eu vejo que isso é o certo a fazer, é o melhor e é o que eu faço. E eu só posso fazer o que o Pai faz, né? E tudo que o Pai faz, Ele mostra para o Filho. Então essa se nós queremos realmente alcançar, né, e buscar a semelhança de Cristo, sermos a imagem de Cristo no relacionamento com o Pai, nós precisamos entender o trabalhar de Deus, o que Deus, né, está querendo fazer. A gente sabe o que Deus quer fazer, né? Quer salvar, quer transformar, quer curar, quer libertar. Essa é a vontade de Deus. A própria palavra de Deus declara que a vontade de Deus é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então nós temos que ser cooperadores, colaboradores desse projeto de Deus. E é o que Jesus fazia. Jesus, por onde ia, por onde ele passava, ele ensinava, ele pregava, ele curava, né? Ele libertava, ele agia no poder do Espírito Santo, porque esse é o trabalho do Pai. Então vamos entrar nesse trabalho, irmãos, né? Para que nós nos identifiquemos com Jesus, para que nós sejamos a semelhança de Jesus, nós precisamos buscar esse relacionamento íntimo, né, de comunhão com o Pai. E na medida que nós andarmos em comunhão com o Pai, o trabalho vai frutificar na nossa vida, né? Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Então a gente não faz nada, isso é um fato, né? Quando a gente não está em comunhão com Deus, vivendo uma vida de intimidade com Deus, a gente pouco se preocupa com a obra de Deus, né? A gente pouco se preocupa, a gente está preocupado com as nossas coisas, né? Com as nossas realizações, com os nossos projetos, com as nossas necessidades. Eu não estou dizendo que é ilícito isso, né? Que a gente não deve se preocupar com as nossas coisas, mas quando nós estamos próximos de Deus, né, intimidade com Deus, o coração vai arder pela obra de Deus, pelo reino de Deus, pelo trabalho do Senhor.
Nós não vamos viver em torno de nós mesmos, nós vamos colocar as coisas de Deus em primeiro lugar, e aí a gente vai ver que Deus vai cuidar das nossas coisas, e a gente está fazendo o inverso, a gente está cuidando das nossas coisas, e dizendo para o Pai, Pai, se o Senhor fizer, aí eu vou, né? Se o Senhor fizer, aí eu me dedico ao Senhor. Mas é o contrário, né? Eu vou fazer, Pai, eu vou me entregar, porque eu estou buscando ser a imagem de Jesus, e eu sei que do resto o Senhor vai cuidar na minha vida, né? Eu sei que do resto o Senhor vai tomar conta. Então é buscando o reino de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas na nossa vida. Um outro texto aí, João 9,4, vamos ler aí também, né? Tem várias passagens, né, que Jesus fala aqui dessa relação dele com o Pai e o que é resultado disso. João 9,4: enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Amém? Também João capítulo 10, versículo 37 e 38, fala assim: se eu não realizo as obras de meu Pai, não creiam em mim. Mas, se as realizo, mesmo que não creiam em mim, creiam nas obras, para que possam saber e entender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Olha que interessante isso aqui também, né? O trabalho que Jesus realiza, né, o trabalho do Pai que Ele realiza, as obras que Ele realiza, elas testificam esse relacionamento, né? Então o que a gente está falando, o trabalho é resultado da vida de comunhão, o trabalho é resultado da vida de intimidade. E aí Jesus diz para aqueles que estão lá diante dele, né? Vocês podem até não crer em mim, mas se vocês creem nas obras que eu faço, né? Creiam no trabalho que eu estou fazendo, porque vocês vão saber, vocês vão entender, através desse trabalho, que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Então é o resultado, né? O trabalho de Jesus revela a sua intimidade com o Pai, o seu relacionamento de intimidade com o Pai. Também João 14:8. Vamos lá, irmãos. Vamos ler a Bíblia aí, irmãos. Amém? Estão lendo bastante Bíblia aí durante a semana? Amém? Os 2 livros aí por semana. Em nome de Jesus. João 14:8. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são apenas minhas, ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. O Pai que está em mim está realizando, olha a intimidade, né, de Jesus com o Pai. Ele no Pai e o Pai nele, e o Pai através dele realizando a sua obra. É essa a imagem de Jesus que nós temos que buscar ser. Uma vida de tamanha intimidade com Deus, com o Senhor, com o Espírito de Deus, que não somos nós, mas é o Senhor mesmo agindo através de nós. Irmãos, se nós formos cheios de Deus, cheios da presença de Deus, cheios da presença do Espírito Santo, o evangelizar para nós vai ser uma coisa normal, comum. Nós vamos perceber as oportunidades de pregar, de falar do amor de Deus assim, de uma maneira gloriosa, porque é o Pai que está em nós, é o Filho, é o Espírito Santo de Deus agindo, né? E esse relacionamento ele traz como resultado isso. Então, que nós nos assemelhemos, né? O quanto pudermos, vamos nos assemelhar a essa intimidade de Jesus com o Pai, né? Vamos buscar a presença do Pai,
porque isso vai trazer esse resultado também na nossa vida, do trabalho do Senhor. Terceiro lugar, o relacionamento de Jesus com o Pai também levava Jesus a buscar a glória do Pai e não a glória de si mesmo. Vamos voltar lá. A gente vai indo e voltando aí. João 5, 41 ao 44 e João 7, 17. Então, João 5, 41, Jesus diz assim: eu não aceito glória dos homens, mas conheço vocês, sei que vocês não têm o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai e vocês não me aceitaram, mas se outro vier em seu próprio nome, vocês o aceitarão. Como vocês podem crer se aceitam glória uns dos outros, mas não procuram a glória que vem do Deus único? Capítulo 7, versículo 17 e 18. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas aquele que busca a glória de quem o enviou, este é verdadeiro. Não há nada de falso a seu respeito. E também João 8, 49 e 50. Disse Jesus: não estou endemoniado, ao contrário, honro meu Pai e vocês me desonram. Não estou buscando glória para mim mesmo, mas há quem a busque e julgue. Jesus não buscava glória para si mesmo, né? Jesus, na sua humanidade, né, 100% homem, na sua intimidade com o Pai, né, ele esvaziou de si mesmo. Vamos ter sempre isso em mente também, né? Ele esvaziou de si mesmo. E ele, 100% homem, na sua busca, no seu relacionamento com o Pai, vislumbrando o Pai, ele não teve dúvida: eu vou buscar a glória para Deus Pai. É Ele que é merecedor de toda a glória. Ele é merecedor de todo louvor, de toda adoração. E Jesus então vive para a glória de Deus Pai, para glorificar o nome do Pai. Na oração sacerdotal em João 17 ele diz: Pai, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Então Jesus buscava a glória do Pai, mesmo sendo Deus, né? Mas porque se esvaziou, ele buscava a glória do Pai. É uma coisa até difícil da gente encaixar assim na nossa mente finita, porque Jesus, sendo Deus, né, digno de ser adorado, glorificado, digno de ser honrado, de receber toda a honra e toda a glória, ele abria mão disso para buscar a glória do Pai. E como isso nos ensina, né? Jesus, na sua humanidade, mas nesse relacionamento de intimidade com o Pai, vendo a glória do Pai, ele decide viver nessa terra para a glória do Pai. Quanto mais nós nos aproximarmos de Deus, né, se nós formos a imagem e semelhança de Cristo, buscando uma intimidade com Deus Pai, mas nós vamos perceber e entender e saber que a nossa vida tem que ser inteiramente para a glória de Deus. Como Paulo diz em Romanos 10, 31, né? Quer comais ou quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo, absolutamente tudo. E quanto mais a gente se aproxima do Pai, quanto maior é o nosso relacionamento com Deus, mais nós percebemos o quanto Ele é santo, o quanto Ele é bendito, né? Glorioso, poderoso. Algum comentarista bíblico aí já disse, né, que os anjos lá que estão ao redor do trono, eles continuamente declaram santo, santo, santo. Não é porque eles foram mandados fazer aquilo, não. É porque a santidade de Deus é algo tão sublime, é tão excelso, que essa glória do Pai reflete neles de uma maneira tão maravilhosa que eles não têm outra coisa que fazer
Se não continuar dizendo pelos séculos dos séculos: santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo. E eles não se cansam, eles não estão lá afadigados em falar isso todo o tempo. Eles estão ali cheios da glória de Deus, vendo a glória de Deus, vendo a santidade de Deus. E quanto mais a gente se aproxima de Deus e a gente vê a grandiosidade do Senhor e como Ele é santo, e como nós somos impuros, e como nós somos sujos, e como nós não somos nada, só quando a gente chega perto de Deus que a gente percebe cada vez mais o quanto a gente é pecador, irmãos. Porque quanto mais longe de Deus, a gente se acha santo, justo, digno, merecedor. Mas quanto mais próximos de Deus, nós vamos falar como Isaías, quando ele teve a visão lá do trono e as abas das suas vestes enchiam o templo. O que Jeremias falou, ou Isaías falou? Poxa, olha que visão que Deus me deu, Ele falou: ai de mim, porque eu sou pecador, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ai de mim, porque os meus olhos viram o rei. Ele viu a sua real condição, ele disse: olha, eu não sou nada. Eu não sou nada, e é Ele é santo, Ele é digno. Então, esse relacionamento de Jesus com o Pai fazia com que Jesus, na sua vida terrena, buscasse a glória para o Pai. E é isso que nós vamos ver como resultado na nossa vida, se nós nos assemelharmos a Jesus, nós formos semelhantes a Ele, no relacionamento com o Pai, buscarmos uma intimidade tal com o Pai. Quanto mais nós nos aproximarmos, nós vamos entender e perceber que é a Ele toda a honra, é a Ele toda a glória, é a Ele todo louvor, e tudo que nós fizermos tem que ser para a glória do Seu nome. Não para nós, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome da glória. É o que João Batista disse aos seus discípulos, Convém que Ele cresça e que eu diminua. Em nome de Jesus, que o nosso relacionamento com o Pai nos leve a entendermos isso, e vivermos para a glória do Seu nome. Penúltimo lugar, irmãos, o relacionamento de Jesus com o Pai. É até um texto que a gente já leu aqui, João 7, 16 ao 18. O ensino de Jesus, o relacionamento de Jesus com o Pai, essa intimidade que Ele tinha com o Pai se revelava no ensino que Ele trazia, naquilo que Ele ensinava e naquilo que Ele vivia, Então João 7,16, Jesus fala assim: Jesus respondeu: o meu ensino não é de mim mesmo, vem daquele que me enviou. E aí o texto que a gente já leu, Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Então o ensino de Jesus, o que Jesus ensinava, era o que Ele recebia do Pai. Era o que Ele ouvia na intimidade com o Pai. No capítulo 8, no verso 28... diz assim: então Jesus disse: quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou, e que nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou. Também o verso 38 aí, desse mesmo capítulo 8, verso 38. Eu estou dizendo o que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do pai de vocês. Jesus falando aqui que o pai deles era o diabo. Mas Jesus fala: eu estou dizendo o que eu vi aonde? Aonde que Jesus viu, irmãos? Na presença do Pai. O verso 40 também, ele diz assim: mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu falei a vocês a verdade que ouvi de Deus.
o ensino de Jesus, né? A palavra de Jesus, os ensinamentos de Jesus, eram resultado da sua intimidade, da sua comunhão com o Pai, daquilo que ele ouvia continuamente na presença do Pai. Nos assemelharmos a Cristo, sermos a imagem e semelhança de Cristo, no que diz respeito ao relacionamento com o Pai, tem a ver com aquilo que a gente aprende, com aquilo que a gente ouve, e com aquilo que a gente fala e prega e anuncia, né? E ensina com a nossa vida, né? Com as nossas práticas, com a nossa boca. Jesus diz que a boca fala do que está cheio o coração. Então eu estou falando de ensino aqui, mas não é que você precisa ser um professor então para você ouvir do Pai e ensinar. Não estou falando isso. Estou falando que a gente ensina em todo tempo, em toda hora, naquilo que a gente fala. Hoje não estamos na era dos influencers aí, né? Os influencers agora. Todos nós somos influencers, né? Todos nós influenciamos com o nosso ensino. Aí vai depender se para mal ou para bem. Se andarmos em comunhão com o Pai, se recebermos do Pai, se ouvirmos do Pai continuamente, né? Se estivermos na sua presença e ouvirmos a sua voz, ouvirmos a voz do Espírito, isso vai encher o nosso coração e isso vai estar nos nossos lábios. Esse vai ser o ensino que a gente vai dar, né? Que a gente vai repassar aonde nós estivermos, por onde nós andarmos. Então Jesus, ele vivia isso, né? O resultado do seu relacionamento com o Pai também era esse. Ele ensinava tudo aquilo que ele ouvia na presença do Pai. João 15:15, ele também fala assim: já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos. Olha que interessante, né? O que Jesus ouve reflete no seu relacionamento com os discípulos. Ele diz para os discípulos: vocês já não são servos. Porque se vocês fossem só servos, eu estava aqui fazendo, sem explicar nada para vocês, sem falar nada para vocês, vocês me obedeceriam e pronto, acabou. E a gente ia ter que dar glória a Deus ainda, irmãos, se nós fôssemos servos de Deus, só servos. Não que não somos, né? Mas se Jesus nos considerasse só servos, ainda assim nós teríamos que dar glória a Deus, porque o nosso destino era a condenação eterna, né? Nós não merecíamos sequer ser chamados de servo de Deus. Mas mais que isso, mais do que isso, Jesus fala: olha, vocês não são só mais servos, vocês são amigos. Sabe por quê? Vocês são amigos porque tudo que eu ouvi lá do Pai, eu manifestei a vocês. Então, a nossa intimidade, o nosso relacionamento com Jesus passa por isso, né? Passa por ouvirmos a sua voz, por aprendermos o seu ensino. Vós sereis meus amigos, Jesus também diz aqui, nesse capítulo 15, né? Se fizerdes o que eu vos mando. Então que sejamos amigos do Senhor, como nós cantamos aqui, né? Não existe nada melhor que ser amigo de Deus. Então que essa intimidade, essa amizade, esse relacionamento de comunhão traga como resultado esse ensino, ouvirmos e sermos esse canal do ensino da palavra de Deus. E por fim, aqui em João capítulo 15 também, né? João 15, 9 e 10. Esse relacionamento de Jesus com o Pai, né? Essa vida de intimidade de Jesus com o Pai, ela se mostra no amor que Ele manifesta nos seus discípulos.
João 15, 9 e 10. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Então Jesus na presença do Pai, e aí, irmão, sabe? É na presença do Pai que nós também vamos nos aperceber quão grande é o amor de Deus. Paulo não ora lá na carta aos Efésios dizendo que nós devemos conhecer a altura, a largura, a profundidade do amor de Cristo, né? Então, conhecendo, quando nós nos achegamos ao Pai, quando nós buscamos essa intimidade com o Pai, nós vemos quão grande é o amor de Deus. Porque quando não estamos vivendo essa intimidade, é o contrário que acontece, né? Nós achamos que Deus não nos ama mais, não se importa conosco, não vê as nossas dificuldades, não vê os nossos problemas, né? Não percebe as lutas que nós estamos vivendo. Isso é resultado do nosso afastamento da presença do Pai. Mas quando a Ele nos achegamos, quando estamos em intimidade com Ele, nós percebemos como Deus nos ama. Como Deus nos ama, né? E como esse amor é infinito, como esse amor é grande, como esse amor é imensurável, o amor de Deus, o amor do Senhor por nós. E nós, na qualidade de discípulos, então, sendo semelhantes a Jesus, buscando essa intimidade com o Pai, vivendo esse amor do Pai, nós vamos frutificar esse amor, nós vamos transbordar esse amor. Então é o que Jesus fazia na presença do Pai, ele via, contemplava, né, experimentava o amor do Pai, e isso transbordava na vida dos discípulos. Na presença do Pai, nós vamos transbordar do seu amor, nós vamos contemplar a grandeza do seu amor, e esse amor vai transbordar através da nossa vida para todos quantos estão à nossa volta. Então isso é ser semelhante a Jesus no relacionamento com o Pai. E tudo isso, né? Tudo que nós falamos aqui, fazer a vontade do Pai, entrar no trabalho do Pai, buscar a glória do Pai, realizar o ensino que recebe do Pai e manifestar o amor, é tudo resultado da intimidade com o Pai. É tudo resultado desse relacionamento de comunhão, de intimidade. Amém? Que o Senhor nos ajude, né? Que o Espírito de Deus se mova nas nossas vidas. Vamos fazer uma oração nessa manhã? Vamos ficar em pé por um instante. Queria orar com você agora. E que você fechasse os teus olhos, em nome de Jesus. E você tivesse um momento aí a sós com o Pai. O Pai conhece o seu coração, o nosso coração. Daniel capítulo 2 diz que ele conhece o profundo e o escondido. Ele sabe o que está em trevas e com ele mora a luz. Ele sabe do mais íntimo do nosso coração. E você sabe como está a sua vida, né, de relacionamento com o Pai. Como está o seu relacionamento com Deus. Você tem o buscado, você tem o desejado, você tem separado tempo para estar na presença do Pai, na presença do Pai. Mas nós precisamos deixar de ver oração como algo difícil a se fazer. A busca é pela presença do Pai. Em oração nós estamos na presença do Pai em intimidade. Em nome de Jesus, busque essa intimidade, irmão. Busque essa comunhão. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. Nós podemos adentrar hoje no Santo dos Santos e dizer: Pai, eu estou aqui. E quanto mais nos achegarmos a Ele, nós vamos reconhecer a nossa pequenez,
a nossa fragilidade, nosso pecado. Em nome de Jesus, nessa manhã que o Senhor possa se manifestar na nossa vida. Peça a Ele, peça a intimidade dEle, peça a comunhão. Diga: Senhor, eu quero viver em intimidade com o Senhor. Eu quero ser íntimo do Teu Espírito Santo. Eu quero andar em comunhão contigo dia após dia. Eu quero ouvir a voz do Senhor. Eu quero andar em intimidade, uma intimidade tal, Senhor, que eu transborde do Teu amor. Uma intimidade tal que eu possa ver a Tua glória. E vendo a Tua glória, Senhor, eu reconheça o quão fraco eu sou e viva para a glória do Teu nome. Senhor, nos dá uma intimidade tal, ó Deus, nos leva a uma intimidade tal qual vivia Jesus, que nós contemplemos que a Tua vontade é verdadeiramente boa, é verdadeiramente perfeita, é verdadeiramente agradável, e não há outra coisa para vivermos nessa vida que senão a Tua vontade. E assim como o Filho veio para fazer a Tua vontade, Senhor, que nós também assim o façamos, ó Deus, mas que isso seja resultado da nossa comunhão íntima com o Senhor. Trabalha, Pai, trabalha nos corações, trabalha nas nossas vidas, tira tudo que nos impede, Pai, tira tudo aquilo que é empecilho na nossa vida, todo peso, tudo aquilo que tem atrapalhado ou roubado, ó Deus, o tempo de nós estarmos em comunhão íntima contigo. Tira das nossas vidas, remove, nos ensina, Senhor, a remirmos o tempo, a termos um tempo de comunhão e de qualidade com o Senhor, onde possamos estar na presença do Pai, prontos para ouvir, prontos para receber, prontos para sermos transbordantes do Seu amor. E tudo isso, Pai, possa redundar nessa vida que Jesus viveu. Que assim seja em nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Pastor. Amém.